Olá, seja bem-vindo ao resumo bíblico, livro de Gênesis, parte 6. Na parte 5 nós terminamos com Deus reafirmando a promessa dele para Jacó, Jacó, Israel, tudo a mesma pessoa. E ele diz assim, Deus diz para Jacó: um grupo de nações procederá de você, a terra que dei a Abraão e Isaac, darei a você e a seus descendentes. Então Deus reafirma o que ele já tinha dito para Abraão, para Isaac, e agora ele diz para Jacó. E aí Deus subiu diante dele, de onde falara com ele. Então Deus subiu diante de Jacó. E agora a parte 6, E agora a parte 6 a gente inicia com, assim, a gente vê que os capítulos, os capítulos eles não têm uma linearidade. Quando termina um e começa outro, dá um salto, Então, um capítulo termina assim, dizendo que Deus subiu diante dele. E já logo depois começa com Raquel, a Raquel de Jacó, a esposa de Jacó. Ela morreu durante o parto. E ela deu o nome de Ben-Oni, ou Benoni, lembrando que é tudo pronúncia hebraica. Enquanto Jacó deu o nome de Binyamin, que vai ser Benjamim, Binyamin. Então, assim, Raquel deu um nome, mas como ela faleceu, morreu ali, o Jacó não gostou do nome que ela deu um nome diferente. Então, Isaac morreu e foi sepultado por Jacó e Esaú. Então, assim, morreu a esposa de Jacó e depois morreu o pai dele, Isaac. Então, quase numa sequência, Jacó perdeu a esposa e perdeu o pai. E ele foi sepultado por Jacó e Esaú, Então os dois que tinham lá brigado, Jacó ficou com medo de Esaú, pelo que ele tinha feito com Esaú. E depois que ele lutou com um anjo, para poder enfrentar o Esaú, estavam já reconciliados, Então os dois foram lá e sepultaram. Esaú partiu para uma terra distante, pois não poderia compartilhar a terra com Jacó, pois a terra não comportava tanto gado, Então, e cumprindo a palavra de Deus, Deus diz: a terra que eu dei aos seus pais, seu pai e seu avô, vai ficar para você, Então ficou para Jacó. E Esaú partiu, Ele não partiu por causa do que Deus disse, mas Deus, usou um argumento diferente. Deus usou a questão do gado, Falou: não vai caber todo mundo aí, você vai embora, Esaú. Inconscientemente, Esaú teve esse, vamos dizer, bom senso. Os descendentes de Esaú foram os primeiros reis, antes de qualquer rei ter regido sobre o povo de Israel. Então a gente vê aqui a importância de Esaú, Parece que ele foi sacaneado pelo irmão, que foi no qual o irmão ultrapassou ele pelo menos 2 vezes aqui. Esaú ainda assim, foi honrado aí por Deus, dando a ele os descendentes que foram os primeiros reis. E agora a gente entra na parte de Yosef, Yosef. Então assim, Esaú partiu, e agora vai dar sequência na história em cima principalmente de
Yaakov, né? E aí Yaakov tem seus filhos, né? Yosef era o filho preferido de Yaakov, por isso seus irmãos odiavam ele. Isso infelizmente acontece até hoje, né? Parece que não, mas ainda acontece, né? De irmãos terem ciúmes, inveja, né, um do outro e acabarem odiando, né? E às vezes é disfarçado, né? Até inclusive aqui, até os irmãos realmente fazerem o que fizeram, né? Com Yosef, foi tudo meio que disfarçado, né? Era como se diz, né? Aquela inveja velada, né? Não é declarada. Até o momento que eles realmente agiram, né? Jogaram ele no poço. Então Yosef teve um sonho, né? E contou a seus irmãos. Nós estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando de repente meu feixe levantou-se sozinho e ficou em pé. Então seus feixes aproximaram-se, reuniram-se em torno do meu e prostraram-se diante dele. Seus irmãos retrucaram, né? Sim, com certeza, você será o nosso rei. Você fará o grande trabalho de mandar em nós. Eles passaram a odiá-lo ainda mais por seus sonhos. Então, não conte seus sonhos, tá? Nem para os seus irmãos e irmãs. Não conte para ninguém. Mas você pode dizer assim, não, mas até para mãe e pai também não, amigo, amiga, não conte para ninguém. É tudo você e Deus. Que às vezes a gente acredita que a pessoa realmente tem um sentimento bom com a gente, né? Mas no fundo ela pode não ter, mas no fundo ela pode ter também, né? Um sentimento muito de amor. Mas a partir do momento que conta algo que é bom para você, lá no fundo pode vir uma vozinha para a pessoa, né? De inveja, de ciúmes e aquilo penetrar dentro dela e ela, né, fica com aquilo na cabeça. E aí Yosef teve outro sonho, né? Contou novamente a seus irmãos e a seu pai, Yaakov, né? O que significa esse sonho que você teve? Isso aqui foi Yaakov perguntando para ele, né? Você realmente espera que eu, sua mãe e seus irmãos venhamos e nos prostremos diante de você com o rosto em terra? Seus irmãos estavam com inveja dele, mas o pai continuou pensando sobre o assunto. Então, né, para Yaakov foi meio estranho isso, né? Porque ele tinha muita proximidade com Deus, né? Muita proximidade com Deus, intimidade com Deus, né? Deus subiu diante de Yaakov. Tem uma parte no Salmo que diz que Deus amava muito Yaakov. E aí Yaakov ficou assim, né? Como assim, né? Mas Deus já estava preparando, né? A sucessão, né? Quem seria o próximo depois de Yaakov? E Deus escolheu Yosef, né? Que era o filho preferido dele, né? O mais velho. Então assim, o irmão ficou com inveja, mas Yaakov primeiro ele fez uma pergunta, né? Você acha que nós vamos se submeter a você? Né? Mas ele continuou pensativo sobre o assunto. Israel, né, que é Yaakov, pai, enviou seu filho Yosef no pasto, atrás de seus irmãos, para ele trazer um relatório para ele e seu pai. Então assim, Yaakov sabia que os irmãos dele eram mais ou menos assim para o trabalho e mandou Yosef ver o que eles estavam fazendo, né? Quando seus irmãos o viram se aproximando, elaboraram um plano para matá-lo e jogá-lo
em uma cisterna de água. Seu irmão Reuven, que é Rubens, teve uma ideia de salvar Yosef de seus outros irmãos, mas sua ideia não funcionou totalmente. Ele estava sendo usado por Deus, né? E nem sabia. Às vezes a pessoa, por isso que a questão daquela, a gente ouve muito, né? Intuição, né? E às vezes a gente acha que é do nosso cérebro. Não foi, né? Foi Deus que colocou na cabeça dele, ó, não vou deixar matar não, vamos dar uma outra solução. Não funcionou totalmente, né? Ou seja, funcionou uma parte, não funcionou totalmente, mas funcionou. Judá, aí agora é outro, né? Outro irmão, Judá, que é da tribo de Judá, né? O leão da tribo de Judá, né? Yeshua. Então, Judá era um dos irmãos de Yosef. Então, Judá deu a ideia de vendê-lo para mercadores que passavam por ali e iam para o Egito. E Reuven não viu isso e disse: o menino não está mais lá. Então, assim, o Ruben, né, o Reuven, teve aquela ideia, né, de falar assim: vou tentar salvar o irmão. Ele colocou ele colocaram ele num lugar, porque a ideia era matar ele, colocar numa cisterna cheia de água. Aí Reuven deu a ideia e acabaram colocando ele numa cisterna sem água, né? Aí Judá teve a ideia de vender, né? Inspirado por Deus. Só que Reuven não viu isso, né? Reuben não viu que eles tinham tirado o menino, né, o Yosef. Não tinha tirado ele de lá. Aí voltaram, né, e contaram para Israel que encontraram, né, que encontraram a túnica de Yosef cheia de sangue. Israel acreditou que havia sido atacado por um animal selvagem. Então, assim, eles voltaram, né? Mas o Ruben, com certeza, ele não ia concordar com essa história, ele contaria para o pai, né, a verdade, só que ele não viu isso, né, ele não viu que eles venderam com a ideia de Judá. Israel lamentou seu filho por muitos dias e não conseguiram consolar ele. Aí, né, como ele tinha sido vendido, ele foi levado, né, para quem comprou ele, os mercadores que compraram ele lá, levaram ele para o Egito. E lá no Egito ele foi vendido novamente, né? Foi vendido para Potifar, um dos oficiais do faraó. Então, 2 vezes vendido. Judá começou a sua descendência, né? Seus 2 primeiros filhos foram levados por Adonai. Então, Judá teve seus filhos, aí os 2 primeiros Deus levou, por terem feito coisas que lhe desagradou, né? Então, Deus não achou legal o que eles estavam fazendo e decidiu levar eles. Ele teve mais 3 filhos, né? Além dos outros 2 levados para Adonai. Então ele teve um total de 5, aí ficaram 3, dando a sequência, né, na descendência de Judá. Yosef tornou-se bem sucedido com o capitão da guarda do faraó, Potifar. Ele percebeu que Adonai estava com Yosef. Então Potifar percebeu, né, que Deus estava junto com Yosef. Assim colocou Yosef como administrador de sua casa. Adonai fazia prosperar tudo que ele fizesse. Adonai abençoou a casa de Potifar por causa de Yosef. Yosef tinha bom porte e era bonito. Um dia a mulher de Potifar disse: durma comigo. Ele rejeitou. Outro dia ela agarrou ele e ficou com a túnica dele em sua mão e ele fugiu. E aí ela mentiu para o seu marido, né, dizendo que Yosef tentou agarrar ela. Potifar acreditou e mandou prender Yosef, né?
Aí na prisão, o encarregado da prisão fez de Yosef supervisor da prisão, pois Adonai estava com ele. Tudo que ele realizava, Adonai fazia prosperar. O faraó mandou prender seu copeiro e seu padeiro por ofenderem a ele. Então, o faraó pegou e mandou prender, né, o copeiro e o padeiro por ofenderem a ele. Mas obviamente que tudo isso, né, para se cumprir o plano de Deus, né? Então, eles ofenderam sem saber que estavam ofendendo para o cumprimento, né, do plano de Deus. Então, certa noite, eles tiveram um sonho de manhã. Yosef percebeu que eles estavam tristes e lhes perguntou. Cada um contou o seu sonho. Yosef interpretou os sonhos e disse que o copeiro seria solto em 3 dias e que o padeiro seria morto em 3 dias. E assim aconteceu. Então, aí Yosef pediu para o copeiro, né? Então o copeiro foi solto, né? E o padeiro foi morto. Então o Yosef pediu, né, para o copeiro, ó, lembrasse dele, né, e falar para o faraó libertar Yosef. Mas o copeiro se esqueceu desse pedido. Então Yosef pediu para o copeiro, né, ó, fala para o faraó me libertar, né? E o copeiro esqueceu. Também cumprindo o plano de Deus, né? Porque Deus tinha mais um propósito para Yosef ficar lá. Eu acredito que era teste, né? Deus testando Yosef. Porque fala assim, nossa, agora veio alguém aqui, eu interpretei o sonho, pedi para ele me contar, como fala para o faraó me libertar, vai me libertar. Aí nada, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, nada de ele ser liberto, e ele sem saber, né, que o cara esqueceu, né, o copeiro esqueceu. E isso foram 2 anos, né? Então Deus testou ali a paciência de Yosef, né, por mais 2 anos. E aí o faraó teve um sonho. Então, né, aí Deus, né, novamente fazendo se cumprir o plano dele. Ele viu que o tempo estava suficiente para o teste dele com Yosef. Ele estava, então, se o faraó teve um sonho, né? Ele estava transtornado e chamou todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Nenhum deles foi capaz de dar-lhe a interpretação. Então o copeiro lembrou-se de Yosef, né? Agora ele lembrou. O faraó mandou chamar Yosef e contou-lhe o seu sonho. Yosef interpretou o sonho. Deus avisou o que ele irá fazer. Deverá estocar alimentos durante 7 anos. Então, né, Deus disse através do sonho, não diretamente, né, um sonho precisava de uma interpretação, o que ele ia fazer com o Egito, né, não só com o Egito, mas com a região, né, com a área, inclusive onde o pai dele, Israel, estava, né, que não era no Egito. Você deverá, né, estocar alimentos durante 7 anos, vai ser o período de fartura, para que nos próximos 7 anos pudesse passar, né, por esse período. Então o faraó disse a Yosef, pelo fato de Deus ter mostrado a você tudo isso, não há ninguém com tanto discernimento e sabedoria quanto você. Você terá o comando da minha casa. Todo o meu povo será governado pelo que você disser. Só quando eu reger do meu trono serei maior do que você. Então, né, o faraó estipulou uma lei, né, que Yosef ia governar tudo no Egito, inclusive a própria casa do faraó. E só quando o faraó estivesse sentado no trono, ele seria maior do que Yosef, né? Ou seja, ele teria autoridade sobre Yosef. Então, enquanto ele não estivesse sentado no trono, né, estivesse na hora de lazer dele,
ele ainda assim se submeteria ao que Yosef falava, né? Óbvio que na Bíblia não conta nada desses detalhes do dia a dia, né? Olha, Yosef mandou o faraó fazer tal coisa, né? Provavelmente talvez nem tenha tido nenhuma situação desse tipo, do Yosef dar alguma ordem por faraó, né? Mas fica bem registrado que o faraó colocou Yosef inclusive acima dele, né? Só nos momentos específicos que o faraó estaria acima, retornaria, né? Está acima de Yosef. Após os 7 anos de fartura, né, do Egito, Yaakov, né, pai de Yosef, então assim, né, ele achava ainda que Yosef tinha morrido, né, pelo ataque de um animal. Então ele mandou 10 filhos, né, com exceção de Binjamim, né, o Benjamim, pois ele tinha medo que algo lhe acontecesse para o Egito comprar grãos, né. Então Benjamim era o caçula, né, então ele não mandou. Pois tinha medo que algo lhe acontecesse. Então ele mandou os 10 para o Egito para comprar grãos, com exceção de Benjamim. Os 10 chegaram e se encontraram com Yosef. Nenhum deles o reconheceu. E a conversa foi feita com o intermédio de um tradutor, né? Então Yosef já tinha aprendido lá o egípcio, né? A língua egípcia. E aí ele sabia que eram os irmãos, mas ele não quis falar na língua dele, né? O hebraico. Ele quis usar a língua egípcia. E aí usou o tradutor. Ele mandou soltar. Yosef acusou os 10 como espiões e deixou eles presos por 3 dias, né? Ele ouviu a conversa dos irmãos, reconhecendo que os sonhos de Yosef estavam acontecendo. Então ele ouviu a conversa dos irmãos, né? Reconhecendo que os sonhos dele estavam acontecendo. Então os irmãos ficaram conversando, falando: nossa, aquilo que o Yosef falou sobre a fome, né, sobre o sonho, né, que era a questão do trigo, né, tal, ele estava acontecendo. Então, que se sentiam culpados pelo que fizeram com o irmão. Então eles se sentiram culpados, né? Então Yosef viu essa conversa. Então aí ele, né, viu que estavam meio que arrependidos, mandou soltar os 9, né? Mandou os 9 não, mandou soltar 9, né? Ou seja, ficou um preso, com exceção de Shimon, o Simeão, né? O Shimon mandou colocar os grãos nas bolsas que estavam nos animais. Os 10 retornaram para o pai, né? E aí retornaram para o pai Yaakov, né? Contaram o que aconteceu, inclusive que Shimon permaneceu preso. E aí perceberam que o dinheiro ainda estava na bolsa e temeram, né? Então quando Yosef mandou lá os empregados, servos, né, colocarem ali os grãos nos animais, nas bolsas que estavam nos animais, ele não cobrou, né? Ele nem pegou o valor. Só que eles achavam que eles que colocaram os grãos na bolsa, que eles, né, os empregados lá, os servos, tinham pego o dinheiro, né, como pagamento. E aí eles ficaram com medo, falando assim: nossa, daqui a pouco o Yosef vai achar que eles roubaram, né? E eles ficaram com medo. Disseram para seu pai que para Shimon ser solto deveria levar Binjamim para o Egito, para provar para Yosef que eles não eram espiões. Então, quando eles contaram, né, o Yosef falou que eles eram espiões, eles argumentaram, falaram: não somos, nós somos pessoas corretas e tal. Aí Yosef perguntou se eles tinham mais irmãos. Aí eles falaram: tem mais um, né, que é o Binjamim. Aí
Então, Yosef teve essa ideia, né? Vou deixar um preso e vocês trazem o Binyamin para provar que vocês estão falando a verdade, que vocês não são espiões. E aí eu solto o outro, né? Só que Yaakov não concordou, né? Ficou com medo de perder o filho, Binyamin. Aí Judá, né? Novamente Judá, né? Foi Judá quem vendeu, né? Teve a ideia de vender. Ruben teve a ideia de salvar, de ele não morrer. Depois a ideia de vender ao invés de matar foi do Judá. Judá garantiu a seu pai que ele traria Binyamin de volta. Yaakov concordou, né? Ele fez um juramento para o pai. Então retornaram os 10 irmãos para buscar Shimon e trazer mais alimentos. Levaram consigo o dinheiro que foi devolvido na primeira viagem e mais dinheiro para comprar mais grãos e levaram presentes. Então levaram aquele dinheiro da primeira viagem que Yosef acabou não pegando, né? E levaram mais dinheiro para comprar mais grãos, né? Chegando no Egito, foram recebidos na casa de Yosef para um almoço. Ficaram desconfiados que seriam presos, porém não foram, né? Yosef ficou muito feliz por ver seu irmão, por parte de mãe e pai, né? Binyamin. Após a refeição, Yosef, assim, por parte de pai e mãe, né? Porque os outros irmãos tinham alguns que não eram por parte de mãe, né? Eles eram com as servas, né? Com permissão da Raquel. Após a refeição, né, então Yosef ficou feliz e mandou preparar uma refeição para eles, né? E aí todo mundo ficou feliz. E após a refeição, Yosef mandou encher todas as bolsas com grãos e não aceitou o pagamento novamente, né? Porém agora estavam cientes, né, que não foi um erro, esquecimento e tal. Porém Yosef escondeu sua taça de prata nas coisas de Binyamin. Então partiram. Porém Yosef deu ordem para irem atrás de seus irmãos e descobrir quem havia pego a sua taça de prata. Revistaram todos e encontraram a taça de prata de Yosef nas coisas de Binyamin. Então, né, ele não teve uma atitude muito boa, muito legal, né, Yosef, mas que no final deu certo, né? Porém, né, qual foi a intenção de fato dele? Foi uma inspiração que ele recebeu de Deus para fazer isso, né? Aí ele escondeu, né, a sua taça de prata nas coisas de Binyamin. Aí eles partiram, foram embora. Aí depois que eles tinham partido, ele mandou os soldados, né, vamos dizer assim, atrás, né, os guardas, atrás dos irmãos para ver se eles encontravam a taça, né? E aí encontraram, né, nas coisas de Binyamin. E aí levaram Binyamin para ser escravo de Yosef. Porém todos os irmãos foram atrás. Então eles não desistiram, né? Foram atrás. Até porque Judá tinha feito a promessa para seu pai, Yaakov. Chegando novamente na casa de Yosef, Judá implorou para ele ficar como escravo, no lugar de Binyamin, né? Ele deu a palavra para o pai dele que ele ia trazer de volta, né? Então ele se colocou no lugar do irmão, né, como troca, pois ele havia prometido para seu pai que ele voltaria. Yosef não suportou, né? Então, Judá, ele acabou contando, né, que quando eles disseram que Yosef tinha sido morto por um animal, que o pai deles quase morreu, né? Ficou muito desolado, ficou quase à morte, né? Não tinha mais vontade de viver.
E então, e é isso que falaram, olha, se o Benjamim não voltar, provavelmente ele não vai suportar, né? Ele vai morrer. E aí Yosef ficou comovido, né? Falou assim, ele não queria, com certeza, a morte do pai, né? Inclusive ele queria muito rever o pai. Então Yosef não suportou, chorou e confessou que era irmão deles. A sua demonstração foi tão alta que os egípcios ouviram e foram contar para o faraó. Então ele não se conteve, né? Foi emocionante e emocionado o que ele fez. Eu vou terminar aqui, porque deu 30 minutos, e a gente continua na parte 7.